Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo da Aliança Russa. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre provas. Sim, eu estou no meu período de provas e... Ai, gente, olha, é um período que é muito conturbado, de muitas emoções, porque aqui, diferentemente do Brasil, a gente tem um estilo de prova que ele é dividido, né? Então vamos começar do começo. Primeiramente, a gente tem as provas de aula. Todas as aulas a gente faz prova, todas elas. Então a gente, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, a gente tem que ir com a matéria já estudada pra gente explicar pro professor e conversar com o professor sobre a matéria. Então ele vai fazer perguntas e a gente vai ter que responder. Isso é uma prova, digamos assim, porque você não pode ter nada aberto, às vezes o professor até pega o celular, então você não tem como checar a sua resposta na maioria das vezes. Obviamente depende do professor, depende da matéria e tudo, mas normalmente você não tem como fazer isso. Então, e nem o professor vai super te explicar a matéria, pode ser que um ou outro professor até dê uma explicação sobre a sua resposta, ou com base na sua resposta, mas eles sempre perguntam. Sempre, sempre, sempre. Então, ainda tem isso, né, de perguntar e tudo. E é oral, tudo oral. Na maioria das vezes, tem aula ainda que é escrito com oral, um combine, sabe, dos dois jeitos, mas normalmente é oral. Então tem essa prova de aula. E depois da finalização de cada tópico, então vamos falar assim de biologia, tá? Genética. Então, finalizou genética, a gente tem uma major, que é uma prova maior sobre todo o tópico de genética. E aí, nessa major, a nota aqui vale de 2 a 4, onde 2 é abaixo da média, 3 é média, desculpa, de 2 a 5. Então, 2 é abaixo da média, 3 é média, 4 é médio, assim, normal, né? E 5 é excelente, é a nota máxima. E aí, depende muito do professor, às vezes tem 5 questões, às vezes tem 3 questões, às vezes é escrita, às vezes é só oral. Então, vai depender muito do tópico e da matéria que você tá, do seu professor e tudo. Mas aí a gente tem essa major, onde tem onde é a prova que engloba todo o tópico. Depois da finalização da matéria, e aí pode depender também de quanto tempo essa matéria dura. Se essa matéria dura 1 ano, se essa matéria dura 1 ano e meio. Por exemplo, biologia dura 1 ano, anatomia dura 1 ano e meio, entendeu? Então, assim, depende muito. A gente tem o exame final, que normalmente é antes das férias. E aí a gente faz a prova com a matéria toda da matéria. Então, como o meu exemplo foi de biologia, então a gente vai fazer uma prova toda de biologia, que englobaria todos os tópicos, né? Citologia, genética, parasito e evolução, que são 4 tópicos em biologia, e aí nesse exame a gente engloba todas essas questões. O exame aqui, antes da pandemia, variava de matéria para matéria, então algumas matérias a gente fazia um computer, que é uma prova objetiva, no computador, na faculdade, e depois a gente ia fazer a prova escrita ou oral, ou os dois. Dependia muito da matéria, né? Então, tinha isso. Durante a pandemia, a gente passou por uma situação que era só o computador. Só essa parte do computer, só que a gente fazia em casa. E hoje em dia, depois da pandemia, a gente também tá com essas duas fases, né, do computer e a presencial, só que a presencial virou completamente oral para todo mundo. E aí, como é que funciona, tá? O computer a gente tá fazendo em casa mesmo, algumas vezes, algumas provas, algumas matérias, né? A gente tem que ir para a faculdade ou para o hospital para fazer o computer lá, mas ele é uma permissão, tá? O computer é uma permissão para você fazer a prova escrita ou oral.
E aí a gente entra nessa questão da parte oral, que funciona da seguinte forma. A gente vai, normalmente é numa sala ou num salão grande, e aí eles te entregam um cartão de prova, né, um card, e ali tem as questões. A última prova que eu fiz foi ginecologia, então a gente teve 3 questões. 2 questões sobre a matéria, sobre o tópico, então o que é tal coisa, ou, tipo, por exemplo, a minha questão foi candidíase, foi a primeira questão, e a segunda endometriose. Então, foi da matéria mesmo, e aí eu tinha que falar tudo, né? Etiologia, patofisiologia, é, é, diagnóstico, tratamento, caso clínico picture, tudo, sim, tudo. E classificação também, tipo, essas coisas todas. E aí tinha a terceira questão, que era um caso clínico. Por que esse caso clínico? Porque eu já estou no 5º ano, né? Eu estou finalizando o 5º ano agora para entrar no 6º. E a partir do 4º a gente começa a ter casos clínicos. O que seriam casos clínicos? Pode ser, por exemplo, uma foto de um ECG, por exemplo, e eu tenho que descrever esse ECG, falar tudo que eu tô vendo nele. Ou pode ser, no meu caso, foram fotos do útero e eu tinha que descrever o que eu tava vendo. E também pode ser um caso onde fala paciente com tantos anos, foi para o hospital no momento tal, sentindo tal coisa, tarará, o que ele tem. Né? Então você tem que explicar o que ele tem, por que você tá dando esse diagnóstico e tudo. E aí, pronto. Poderia ser esse caso clínico, essa TESC é um caso clínico. E aí pode ser dessas maneiras que eu falei. Em biologia, por exemplo, é uma conta de genética. Porque genética é muito importante, então uma conta de genética. Tem outras matérias que tem outras coisas, de outras formas, isso vai variando de matéria para matéria. Mas aí a gente faz essa prova, e essa prova, como eu falei pra você, é um exame final, né? Então a gente engloba toda a matéria ali, que foi dado durante um ano, que foi dado durante 1 ano e meio, ou 2 anos, sei lá, depende da quantidade do tempo que a matéria leva. E aí é isso. Cada ano a gente tem uma quantidade de provas diferente. Então, no primeiro ano, a gente tem 2 provas, biologia e nursing. No segundo ano, segundo ano, primeiro semestre, a gente tem 3 provas. Filosofia, histologia e anatomia. No segundo ano, segundo semestre, a gente tem 2 provas, fisiologia e bioquímica. No terceiro ano, primeiro semestre, a gente tem 2 provas, que é microbiologia e higiene. Não falei do primeiro ano, né? Biologia e nursing. Aí tá, no terceiro ano, segundo semestre, a gente tem 5 provas. Propedêutica, patoanatomia, patofisiologia, farmacologia e cirurgia geral. E aí a gente entra na parte no ciclo clínico, né? E aí no 4º ano, primeiro semestre, eu não me lembro exatamente quais são as provas, mas é neurologia e mais alguma coisa. Aí depois 4, são 2 provas, depois 4 provas, 3 provas, e assim vai. Esse ano que eu tive no 5º ano, o meu 5º ano, a primeira prova do primeiro semestre foi tuberculose e psiquiatria. E agora, no 5º ano, eu tenho 4 provas no 5º ano, segundo semestre. 4 provas. Traumatologia que eu já fiz, genética, ó. Ginecologia que eu já fiz, pediatria, que vai ser minha próxima, e terapia, que é como se fosse um clínico geral. Então, como eu tava falando, a gente pega o card, e aí, com essas questões, e aí a gente vai e tem um tempo para responder, sei lá, de meia hora, 40 minutos, 1 hora. Depende muito da matéria, como eu falei, depende muito. Porque assim,
a gente vai respondendo e aí tem que esperar, né, o tempo do outro e tal. Então, normalmente a primeira pessoa é de meia hora a 40 minutos, mas pode ser que se você for o último, você demore aí uma hora para escrever ou tenha uma hora de tempo até todo mundo lá responder, enfim. Mas aí isso vai variar também e tudo. Aí a gente escreve as questões e vai lá falar com o professor oralmente, tá? A gente pode ler, se a gente quiser, mas normalmente eles perguntam, sei lá, candidíase, né? O meu tópico. E aí a professora perguntou, qual é a sua primeira questão? E aí eu falei, olha, a minha primeira questão é sobre candidíase, a etiologia é essa, o tarará é esse, tararã, 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 fui falando. E ela foi perguntando coisas extras, né? Se ela quisesse perguntar, ou coisas que ela não entendeu o que eu falei, ou coisas que ela não ouviu por algum motivo. E ela perguntou, pra mim ela perguntou a etiologia de novo, porque ela tava escrevendo no papel. E ela, qual é a etiologia que você falou? Aí eu falei, entende? Então pode acontecer. Mas não tem problema você ler o papel que você escreveu, né? Não tem problema. Mas tem outras provas como nursing, por exemplo, que uma amiga minha fez esses dias, que a professora simplesmente chegou lá e falou, e aí, olha, a pergunta é essa. E aí ela teve que responder a pergunta assim. Então acontece também, depende da matéria, como eu falei, depende do professor, isso tudo vai depender. Outra coisa muito interessante para falar sobre os exames finais é que a gente tem 3 chances de fazer. E a gente chama de sitting, né? Então, o primeiro sitting é quando a gente já tá com o nosso grupo mesmo, que é esse que eu tô passando agora, né? É um mês, no meu caso, um mês de prova, que normalmente tem intervalo aí de 3, 4 dias para cada uma delas. Então, por exemplo, eu tive, né, como eu falei, eu tenho 4 exames. Aí eu tive um exame dia 7, outro exame dia 11, vou ter um exame dia 16 e um exame dia 20. Então, o tempo entre eles tem um espaço para você ter tempo de focar e estudar para aquelas matérias. E é, é, E depois, se você não passa ou se você não consegue fazer, ao pegar autorização para fazer essa matéria, que é passar em todos os majors, que são aquelas provas que eu falei de tópico por tópico, e no Practical Skills, que é uma prova final, assim, de prática mesmo, para te liberar para o exame, aí pronto. Você não pode fazer, você vai para o segundo sitting, que é uma segunda chance, digamos assim. E aí você tem a segunda e a terceira chance. Essas duas você pode fazer durante um ano, tá? Então você tem um ano da data do seu exame ou da data da finalização da sua matéria até o final do sitting. Caso você não passe ou caso você perca os 3 sittings, você reprova, tá? Mas não se preocupem, porque tem essas 3 chances e tem muito tempo para estudar. Como eu falei, você pode fazer no final. Você pode simplesmente se preparar e marcar com o professor e falar, olha, estou preparado para fazer o exame tal. E no final tem umas datas, assim, limites, né? A faculdade avisa e tudo. Além disso, falando sobre poder fazer provas várias vezes, os majors não tem quantidade de vezes que você pode fazer, mas a faculdade tem uma regra de 3 reworks por matéria durante a semana. Né? Então, se você não passa numa major, por exemplo, você pode tentar fazer ela 3 vezes durante uma semana. Mas é por um ano. Durante um ano você pode ficar repetindo isso semanalmente em looping, assim, que não tem problema nenhum. Então, se você tá com dificuldade em alguma matéria, não tem problema você fazer a prova várias vezes. Eu, por exemplo, eu tive que fazer a prova de parasitologia em biologia no meu primeiro ano várias vezes, porque eu não tava conseguindo passar, eu não tava conseguindo entender, foi um caos, assim. E então eu fiz diversas vezes essa prova. No final deu tudo certo, passei, fui pro exame, sentei no primeiro sit, passei no primeiro sit. Mas assim, acontece de você ter que fazer várias vezes e tá tudo bem, tá? Não se preocupem, tá tudo bem, acontece.
E não é algo que precise se vergonhar ou nada do tipo, tá? Só estudem e vai que vai dar tudo certo. Como vocês viram, as provas aqui são um pouco diferentes do Brasil, tanto a coisa de nota quanto a questão da organização e de como é cobrado, mas não é nada impossível, não é nada que se a gente não estudar e se dedicar, não dá certo, tá? Sempre dá certo e é isso aí. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o método de provas daqui da KSMU. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Paca, paca!